Paulo, nesse episódio de outubro, a gente tá falando muito e vai ser é o contraste, né? Não só a gente tá falando assim, a força enfim, a nossa parte mais da inteligência emocional. E principalmente, eu vou navegar bastante pela tua história, mas também pela tua expertise. Você é um cara, você sabe, você é um armário, né? Um cara forte, assim. Mas o quanto que você acredita... eu vi você falando uma parada recentemente, eu acho que foi algum Reels. Tá vendo? É alguma coisa que... Alguém te perguntou, cara, ser forte assim te ajudou em alguma coisa? Foi um Reels que a gente fez na entrevista do Rafinha Bastos, né? E isso é uma coisa que o pessoal sempre costuma perguntar, né? Porque sempre uma curiosidade, o que você faz com esses músculos? A questão é, eu não faço nada com esses músculos, né? Eu malemar... Sim, você teve sua fase de atleta, mas você é de pessoa, né? Exato. O que eu faço é com o treinamento que acaba fazendo esses músculos, né? Ele é um desconforto constante e consistente, né? Porque não é muito legal treinar em intensidade, né? Dói, cansa, às vezes você quer desistir, sempre você quer desistir. Só que é um exercício mental, Caio, que tem um valor inestimável à medida que ele acontece todo dia, e todo dia ele tem o mesmo desafio. Exato. E o que é interessante? Quando você começa o seu dia se desafiando por uma coisa desconfortável, o que vem depois é tranquilo. Meu amigo, depois que eu levanto, sei lá, hoje de manhã, por exemplo, foi treino de supino. Eu cheguei a 160 quilos para a série de 10 repetições. Depois que você faz 10 repetições com 160 quilos, Caio, tudo que vem pela tua frente é fácil, olha, cara. Eu vou te falar, hoje eu tomei uns 30 jab na boca. Hoje eu falei, hoje minha sexta-feira vai ser incrível. Foi justamente isso. Depois eu apanhei tanto hoje, que eu falei, tá, o resto vai ser fácil. É tipo, entendeu? O cara que entende, por exemplo, chegar num físico dele, ele já sacou qual que é a lógica do caos para conquistar um grande objetivo na vida dele. É tipo isso, né? Você conseguir importar para as outras áreas da vida. Por exemplo, a disciplina você tem que ter para não comer, sei lá, dá um exemplo, né? Restrição alimentar. Então o cara exporta um pouco esses fundamentos que fez ele ter o shape pra vida dele, no geral, em todos os aspectos. Tem muito desse lance, não tem? Eu acho que é você saber conviver com o desconfortável, porque tudo que te leva pra frente é desconfortável, né? Ninguém fala assim, ai, que gostoso, vou comer um frango branco com arroz, Não, né? Você não conheceu, por exemplo, sua mulher falando pra ela assim, e aí, amor, tudo bem? Vamos fazer um batata doce aqui, eu e você. Exato. Né? Até porque depois vira um foguetório que, cara, vira uma competição, né? Aí não dá certo, né? Truco, 6. Então, assim, a vida é feita de desconfortos, né? Se você começa a criar uma rotina onde os desconfortos estão sob controle, o dia que chegar um que não está, você olha, observa, né? E fala como César, né? Vim e venci. Né, que é a realidade, né? Eu temo muito pelas pessoas que acham que a vida tem que ser uma coisa confortável e agradável o tempo inteiro. E eu tenho a certeza de que muitas doenças mentais, elas são causadas por essa perspectiva, né? Observe algumas pessoas que são terrivelmente doentes porque elas têm tudo. E quando você olha as pessoas e você estratifica essa relação, né, com posses e dinheiro, né, as pessoas que não têm nada e as pessoas que têm tudo, elas podem até ter as mesmas doenças, mas a manifestação é absolutamente diferente. As pessoas que têm tudo, elas adoecem porque elas não precisam ter mais o mínimo de ambição na vida para conquistar qualquer coisa. É tudo muito próximo. Bom, então por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? A ausência do desconforto, até fisiologicamente, ela é negativa. Por exemplo, se você não tiver cortisol, o seu cérebro não forma. Cortisol, ele é um hormônio que é neurotrófico. O pessoal chama do hormônio do estresse, né? Pois é, mas... Ou é jeito grosseiro de falar isso? Não, ele é um jeito válido, né? Mas eu quero te dar uma perspectiva diferente do cortisol, porque todo mundo fala do cortisol como um hormônio ruim. E que o cortisol, ele, produzido fisiologicamente, claro, né, ele tinha que ser uma coisa combatida. Você não combate o cortisol, você combate as situações que fazem com que haja uma inflamação sistêmica que faça o cortisol aumentar. Então, eu vou te dar um exemplo. Você não combate a tua taquicardia quando você recebe uma notícia ruim. Você combate o que é a razão da notícia ruim. Exato. O que aconteceu para aquilo acontecer? Meio que o significado dela, assim. Exatamente, né? A história,
da formiga e da cigarra, né? Bom, você acha que a formiga, ela queria viver a vida dela trabalhando? Não, ela queria viver como uma cigarra que passa o tempo todo tocando violão. Só que o problema é que o inverno chega para todos. E quando o inverno chegar, ele será impiedoso, porque ele é o inverno, ele não é uma pessoa, ele não é uma entidade, ele não é um raciocínio, ele é uma força da natureza. Exato. E uma força da natureza não há discussão, ela chega, ela faz o trabalho dela. Sem seleção, né? E como que você, que é o mais importante, na verdade, isso foi uma coisa muito importante, é não ter seleção, Elton, porque às vezes as pessoas, elas acham que aquilo só acontece com elas, sabe? É bem aquela coisa da pessoa que se torna um coitadinho, né? Ela passa por uma isso é comigo, onde já se viu com mais ninguém. Não, isso não é verdade, né? Principalmente as forças da natureza. Mas como eu estava te dizendo, quando você tem a história da formiga e da cigarra, a formiga, ela se prepara, porque ela sabe que não tem discussão contra o inverno. Né? A cigarra, ela é a metáfora das pessoas que não se preparam, das pessoas que tentam viver as coisas como se fossem, né? Vamos dar um jeito. Né? Só que tem coisas na nossa vida que você não consegue fazer assim. Você não consegue fazer uma profissão dando um jeito, você não consegue fazer uma carreira dando um jeito. Né? Por quê? Porque quando você tenta fazer, por exemplo, uma carreira dando um jeito, as pessoas vão dar um jeito por você. E você vai estar submetido ao jeito que as pessoas dão, por quê? Porque você vive dando jeito. E aí você vai replicar depois aquele comportamento. Isso só acontece comigo, só eu não sou promovido, só eu não ascendo na vida. Né? O que você está fazendo quando você está chegando em casa? Né? Aquele que hoje já é um clichê, né? Aquilo que você faz das 8 às 5 é o que te sustenta, o que te enriquece é o que você faz das 5 até o dia seguinte. Né? E é verdade. Né? Quando a gente transfere isso para o esporte, porque é aquilo que é o seu esforço, é justamente você entender que, primeiro, o inverno vai chegar, né? Vai ter um momento que você vai precisar ou do seu corpo, porque representa a sua saúde, ou da sua mente forte, que você conquistou através do esforço contínuo, ou da exposição ao desconforto contínuo. Eu desconfio muito de 2 tipos de pessoas. Qual? Ou aquelas que só conseguem viver desconfortavelmente. Por quê? Porque se ela não sabe apreciar o que é o conforto, muito provavelmente, se essa pessoa está perto de você, ela não tem interesse no seu bem-estar. Porque para ela bem-estar é errado. E ela vai buscar o desconforto o tempo todo. Inclusive o seu. E ela vai fazer questão de colocar você desconfortável. Quantas pessoas você conhece e, infelizmente, às vezes até gosta, mas são pessoas que elas têm sempre opiniões ácidas, fazem graça com situações que são situações, às vezes, dolorosas para você, que você pede um conselho e você recebe uma crítica, ou, na verdade, você recebe uma ofensa, né? Para as pessoas entenderem melhor, né? Porque quando você recebe uma crítica, né, o que a pessoa está te oferecendo é uma saída. Quando a pessoa te aponta um defeito, o que ela tá fazendo é uma ofensa. Exemplo, né? Perfeito. Nossa, muito boa essa, hein, cara? Exemplo simples, né? Vamos supor que alguém que tá assistindo a gente não consiga ouvir. Né? Você vai ter 2 comentários. Primeiro comentário: mas esse áudio tá uma porcaria, hein? Segundo comentário: olha, eu tô vendo a marca do seu microfone, talvez fosse legal você trocar pela marca tal. Qual é a crítica, qual é a ofensa? Normalmente, a ofensa é aquilo que te humilha na frente das pessoas. Então, quando eu falo que o que você tem para me oferecer é uma porcaria, eu não tô te ajudando a resolver. Eu tô te ofendendo. Eu tô te humilhando. Quando eu falo para você uma solução de um problema, você descobre que você tem um problema. Só que a docilidade de te oferecer uma solução, em vez de apontar o problema, é a mesma coisa que um médico olhar para um sujeito, sai com um corte no braço e falar assim: olha, tá cortado aqui, enfiar o dedo, vamos lavar com bucha. Não, isso não é o médico. O médico é o cara que vai fazer o quê? Vai pegar, como que aconteceu? Me conta desde o começo. E enquanto você tá me contando, eu já tô limpando sua ferida. É mesmo? Tá. E me conta, onde estava fulano de tal que estava com você, que você estava me contando no meio da história? Eu já estou fazendo a infiltração, fazendo a anestesia. É mesmo? Pô, que coisa. Tá, mas e quem te trouxe para cá? A gente já está suturando aqui, ó. Andando, você nem tá vendo. É isso que é a verdadeira ajuda. Né? A pessoa que quer te ajudar, em primeiro lugar, ela nunca vai te humilhar. Principalmente em público. A pessoa que quer te ofender, ela vai fazer isso de uma forma
travestida numa ajuda. Não, eu tô tentando te ajudar. Porque se eu não falar assim, você não vai trocar o seu microfone. E esse é o segredo da mentira atual. A mentira, ela evoluiu. As pessoas, elas estão tão exigentes que até a mentira precisou mudar. E como que a mentira hoje? A mentira mudou de patamar? A mentira, na realidade, mudou de estratégia. Porque você já não aceita a mentira mais deslavada. Sim. Eu lembro que minha avó falava pra mim assim, filho, não minta. Mas se você mentir, fala uma coisa absurda, mas assim, não é pra mentir um pouquinho. Deixa claro que é mentira, né? Fala uma coisa que a pessoa fala assim, não é possível que ele inventou isso. Né? Aí ela falou bem assim, você ficou na festa com seus amigos e você esqueceu de buscar sua namorada. Você não vai falar que o seu pneu furou, que a sua camisa rasgou. Óbvio. Fala, minha avó engravidou, precisei ir embora. Não, assim. Não, ela falou assim, você fala que você tá voltando pra casa de carro e desceu uma espaçonave. E ela parou e o cara pediu informação. Fala que o olho dele, um era verde e um era azul. E dá detalhe, faz uma mentira gigantesca. Que ninguém vai duvidar de uma coisa absurda. Porque vão falar assim, não é possível que ele inventou tudo isso. Só que aí vem Jordan Peterson. Né, que são as questões dos valores. O que ele fala? Ele fala o seguinte, numa das leis lá para combater o caos, se não me engano, acho que é a 6ª lei, né, ele fala... São 12, né, do livro dele. 12 leis. Do primeiro, o segundo são mais 12. É muito interessante. E que são coisas assim, que são sensatas. Se a gente sentasse aqui e ficasse batendo papo, provavelmente a gente... Né, chegaria nisso. Então, é um livro que eu não recomendo para adulto, eu recomendo para adolescente, né, porque o adulto, ele vai olhar, ele fala, mas isso daqui eu sei, né, por mais que ele não saiba, né, fica uma leitura gostosa, mas para quem eu daria esse livro? Eu daria para um adolescente, eu daria para um cara de 14, 15 anos, para uma menina de 12, 13, né, porque meninas têm essa característica, né? Ela é mais inteligente a vida inteira, mas na adolescência isso é mais patente. Né? Vamos voltar para outro cara que eu tenho medo. O outro cara que eu tenho medo é aquele que não aguenta nenhum tipo de desconforto. Por quê? Esse cara, ele não é confiável. Primeiro momento que você precisar desse sujeito numa situação de estresse seu, ele vai se assustar que você está com estresse e ele corre. E sabe, acho que é das coisas, pelo menos aí uma coisa minha, né, que eu mais valorizo na vida é lealdade. Acima de todas as coisas. Né? A relação que eu tenho com a minha esposa é uma relação de lealdade. A cumplicidade ela vem debaixo da lealdade. O amor é uma relação amorosa, sem dúvida nenhuma. Mas é uma relação amorosa onde a lealdade é a principal coisa. Por quê? Porque primeiro vem o respeito, depois a admiração, depois vem o amor. Se você corta essa cadeia, se você não tem respeito, você nunca vai admirar. Concordo. E se você não tem admiração, você nunca vai amar. Como você vai amar alguém que você não admira? Não existe isso. Né? Então, esse tipo de pessoa que é preso no estereótipo, né, ou precisa para viver, sempre tá numa dificuldade, ou a pessoa que sempre evita a dificuldade, são pessoas que obviamente é uma sociedade, eu convivo, se tá na minha obrigação cuidar, eu cuido, se tá na minha possibilidade de ajudar, eu ajudo também. Mas eu não me aproximo, porque eu sei que a hora que eu precisar, e todo mundo precisa em algum momento, né, aquela história, todo mundo tem dor de barriga na vida, né? Eu sei que se estiver perto, essa pessoa, de duas uma. Ou ela vai correr, ou ela vai olhar pra mim e falar assim, ainda bem que ele não sou eu.